No vídeo de hoje eu vou resolver uma bateria de questões da Banca Edib para o cargo de agente de endemias em resposta a alguns alunos que pediram nos vídeos anteriores, como é o caso do André, do Elvis e também do Luiz Cláudio e de vários outros alunos. Por isso é muito importante que você deixe aqui nos comentários qual é a banca do seu concurso para que a gente possa elaborar aulas direcionadas ao seu edital. Então, sem enrolação e indo direto ao ponto, como eu sempre faço por aqui, vamos lá para as questões da Banca Edib. Acompanhe comigo a primeira questão, que diz o seguinte: sobre a chikungunya, assinale a alternativa correta. Letra A é uma arbovirose cujo vetor é transmitido pela picada de machos infectados do gênero Aedes. No Brasil, até o momento, o agente etiológico envolvido na transmissão do vírus chikungunya é o Aedes aegypti. Galera, olha só, a transmissão da chikungunya é feita pela picada de fêmeas infectadas do mosquito Aedes aegypti e não pelos machos, como está dizendo aqui a alternativa. Por isso, ela está incorreta e a gente vai para a próxima. A alternativa B diz o seguinte: o tratamento da chikungunya é feito de acordo com os sintomas. Até o momento, a única forma de tratamento é a profilaxia, a vacina antiviral específica para chikungunya. Olha só, galera, não existe vacina específica para chikungunya. Então, o tratamento é sintomático, ou seja, focado no alívio dos sintomas, como por exemplo da febre, das dores articulares. Por isso, essa alternativa também está incorreta. A alternativa C diz o seguinte: assim como a dengue, zika, febre amarela e esquistossomose, é fundamental que as pessoas reforcem as medidas de eliminação dos criadouros de mosquitos Aedes aegypti nas suas casas, trabalhos e na vizinhança. Totalmente errado, né, pessoal? Na verdade, a esquistossomose não é transmitida por mosquitos, como está afirmando a alternativa, mas sim por caramujos, por isso ela está incorreta. A alternativa D diz o seguinte: a melhor prevenção, sendo esta a principal e mais eficaz, é evitar a proliferação do mosquito, eliminando água armazenada que pode se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e em manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas. Perfeito, galera! A prevenção da chikungunya vai envolver sim a eliminação dos locais que vão acumular água, onde os mosquitos possivelmente podem se reproduzir. Esse é o nosso gabarito, mas a gente vai analisar a próxima alternativa. Olha só o que diz a alternativa aí. A transmissão se dá pela picada do pernilongo ou muriçoca, infectado com larvas do parasita. Após a penetração na pele, por meio da picada do mosquito, as larvas infectantes migram para a região das articulações, onde se desenvolvem até a fase adulta, o que provoca as dores. Errado, galera. A chikungunya não é transmitida nem por pernilongo e nem por muriçoca. E também ela não possui aí um ciclo parasitário. A alternativa misturou aqui várias coisas, por isso ela também está errada e o nosso gabarito fica mesmo com a alternativa D. Próxima questão, também da Banca Edib, diz o seguinte: acompanhe comigo. Sobre a febre amarela, assinale a alternativa correta. A alternativa A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda causada por uma bactéria transmitida por mosquitos vetores e possui 2 ciclos de transmissão: silvestre, quando há transmissão em área rural ou de floresta, e urbano. Galera, se você estuda comigo há muito tempo, você sabe que a febre amarela é causada por um vírus e não por uma bactéria. Por isso, essa alternativa ela está incorreta. A alternativa B diz que o vírus é transmitido pela picadas dos mosquitos transmissores infectados ou por transmissão direta de pessoa para pessoa. Galera, é errado, né? A febre amarela é transmitida pela picada dos mosquitos Aedes aegypti dentro ali do ciclo urbano e pelo mosquito do gênero Haemococcus, quando a gente fala de ciclo silvestre. Não existe transmissão direta de pessoa para pessoa. Você já vai anotar essa informação para levar para sua prova. A próxima alternativa diz o seguinte: a febre amarela tem pouca importância epidemiológica por sua baixa gravidade clínica e potencial disseminação em áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti. Galera, febre amarela é uma doença de alta importância quando a gente fala de epidemiologia, porque ela tem um potencial de desencadear um surto. Então, essa alternativa, ela está equivocada, está errada. A alternativa D, atualmente
atualmente a febre amarela silvestre é uma doença controlada no Brasil, principalmente na região amazônica. Na região extra-amazônica, períodos endêmicos são registrados ocasionalmente, caracterizando a reemergência no país. Galera, a febre amarela ainda não é totalmente controlada, tanto na região amazônica quanto em outras áreas. Por isso, essa alternativa ela também está incorreta. Vamos lá para a alternativa aí. É uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, todo evento suspeito, tanto morte de primatas não humanos quanto casos humanos, com sintomatologia compatível, deve ser prontamente comunicado em até 24 horas após a suspeita inicial às autoridades locais competentes pela via mais rápida, ou seja, telefone, fax, e-mail, etc. Perfeito, né, galera? A febre amarela, ela é uma doença de notificação compulsória. A gente já falou aqui sobre doenças de notificação compulsória e esses casos suspeitos, eles devem ser comunicados o mais rápido possível às autoridades de saúde. Portanto, o gabarito da nossa questão da banca IDIB é a alternativa aí. Próxima questão, também da banca IDIB para o cargo de agente de endemias, olha só o que ela diz. A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos infectados pela bactéria Leptospira. Sobre a leptospirose, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A sua penetração ocorre a partir da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou por meio de mucosas. Galera, essa alternativa está correta. A leptospirose ela pode sim penetrar no corpo através de alguma lesão que a pessoa possa ter na pele, ou se ela tiver com a pele sem lesões, mas muito tempo imersa em água, quando, como disse a questão, se a água estiver contaminada, é claro. Próxima alternativa, o período de incubação, ou seja, intervalo de tempo entre a transmissão da infecção até o início das manifestações dos sinais e sintomas, pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a situações de risco. Anote aí no seu caderninho, galera, o período de incubação da leptospirose pode variar de 1 a 30 dias, sendo mais comum de 7 a 14 dias após a exposição, como disse aqui a alternativa. É muito legal resolver esse tipo de questão porque a gente acaba aí absorvendo conceitos importantes sobre os assuntos que são cobrados em prova. Então anote no seu caderno. A próxima alternativa diz o seguinte, acompanhe comigo. A doença apresenta elevada incidência em determinadas áreas, além do risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos casos mais graves. Sua ocorrência está diretamente relacionada às condições ideais de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. Epa, isso aqui tá errado, galera. A elevada incidência e também a alta letalidade de casos graves está correto, mas que a ocorrência está diretamente relacionada a condições ideais, isso aqui está errado. Na verdade, a leptospirose ela está relacionada a condições de precariedade no quesito infraestrutura sanitária. Com uma questão que é incorreta, esse é o gabarito da nossa questão, mas a gente vai analisar a alternativa D. Alternativa D, as inundações propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos. Perfeito, galera. As inundações aumentam sim a disseminação da bactéria no meio ambiente ali. Alternativa E, o diagnóstico específico é feito a partir de coleta de sangue, no qual será verificado se há presença de anticorpos para a leptospirose, exame direto, ou a presença de bactéria, exame direto. Também está correta, já que o diagnóstico da leptospirose pode ser feito através da coleta de sangue para poder verificar ali a presença de anticorpos ou mesmo da bactéria. Por isso, o gabarito da nossa questão é a alternativa C. Próxima questão da banca IDIB para o cargo de agente de endemias diz o seguinte, acompanhe junto comigo. Sobre o parasitismo, assinale a alternativa correta. Letra A, o parasitismo é uma relação interespecífica em que um dos envolvidos é prejudicado. Nessa interação, o organismo parasita instala-se em outro, hospedeiro, com o objetivo de alimentar-se dele.
de cara temos aqui o nosso gabarito, pessoal. Já que no parasitismo você vai anotar, o parasita se beneficia às custas do hospedeiro, que é o mais prejudicado aí nessa história. Então anote essa definição e vamos ver o que está errado aí nas próximas alternativas. Olha só o que diz a alternativa B. No parasitismo, um organismo interage com o hospedeiro até causar sua morte. Após a morte, o parasita permanece no corpo do organismo por um período de tempo. Galera, nem todos os parasitas causam aí a morte do hospedeiro. Fora que muitos parasitas, ao contrário do que a alternativa está dizendo, vão para o outro hospedeiro sem que o atual morra. Então, por isso, essa alternativa está incorreta. A alternativa C, o parasitismo é uma associação de dois seres vivos, duas plantas ou uma planta e um animal, na qual ambos os organismos recebem benefícios, mesmo que em proporções desiguais. Aí você vai anotar o que eu vou te explicar aí no seu caderninho e trocar a palavra parasitismo por mutualismo. É sobre mutualismo que a questão alternativa está falando. No parasitismo, apenas o parasita se beneficia, enquanto o hospedeiro aí vai só se lascar. Já no mutualismo acontece tal como a alternativa está descrevendo, por isso essa alternativa também está incorreta. A alternativa D diz o seguinte: o parasitismo é uma relação ecológica em que organismos de uma mesma espécie estão associados anatomicamente. Isso também não está certo, pessoal. O parasitismo ocorre entre organismos de diferentes espécies e não da mesma espécie. A relação entre organismos da mesma espécie, você vai anotar, é chamada de endossimbiose. Aí você vai lembrar que relação entre organismos de diferentes espécies, onde um se beneficia e o outro só se lasca, é o parasitismo. A alternativa E diz o seguinte: o parasitismo acontece quando o indivíduo de uma espécie parasita mata o indivíduo de outra espécie hospedeiro para se alimentar. Tá errado, né, galera? Isso, na verdade, está mais relacionado com o conceito de predação e não de parasitismo, como a alternativa menciona. Como eu já falei, o nosso gabarito é a alternativa A e a gente vai agora para a próxima questão. Próxima questão da BancDIB para o cargo de agente endemias diz o seguinte: assinale a alternativa que descreve corretamente a principal forma de transmissão da doença de Chagas. Letra A, vertical, ingestão de alimentos contaminados com parasitas provenientes de triatomíneos infectados ou suas excretas. Que questão rica para a gente aprender vários conceitos. Olha só, a transmissão vertical é a transmissão de mãe para filho durante a gravidez ou durante o parto e não tem nada a ver com a ingestão de alimentos, como disse a alternativa. A letra B diz o seguinte: vaginal ocorre pela passagem de parasitos de mulheres infectadas por Trypanosoma cruzi para seus bebês durante a gravidez ou parto. Eu acabei de falar que a transmissão de mãe para filho durante a gravidez ou durante o parto é chamada de transmissão vertical e não vaginal. Por isso, a alternativa também está errada. A alternativa C, acidental, transplante de órgãos de doadores infectados a receptores sadios. A transmissão acidental pode acontecer? Pode, mas não é a principal forma de transmissão da doença de Chagas, por isso essa alternativa também está incorreta. A alternativa D diz transfusão de sangue pelo contato da pele ferida ou de mucosas com material contaminado durante manipulação em laboratório ou em manipulação de caça. Galera, a transfusão de sangue pode ser uma via de transmissão, sim, mas o contato da pele ferida, das mucosas com material contaminado é uma via que nós chamamos de acidental e não a principal forma de transmissão da doença de Chagas. Aí você vai anotar isso para levar para sua prova. A alternativa E diz vetorial, contato com fezes de triatomíneos infectados após o repasto, alimentação sanguínea. A ingestão de sangue no momento do repasto sanguíneo estimula a defecação e dessa forma o contato com as fezes. Agora sim, pessoal, essa é a principal forma de transmissão da doença de Chagas, já que o parasita
parasita Trypanosoma cruzi é transmitido através do contato com fezes de triatomíneos, que são os barbeiros infectados. Logo, esse é o gabarito da nossa questão, gabarito alternativo aí. Próxima questão para agente endemias, Bunkedib, vem aqui comigo. São maneiras de prevenção à leishmaniose, exceto: letra A, construir casas e acampamentos em áreas muito próximas à mata. Olha só, galera. Construir casas e acampamentos em áreas muito próximas à mata vai aumentar o risco de exposição aos mosquitos, que são os vetores aí da leishmaniose. Por isso, essa não é uma medida de prevenção, mas sim um fator de risco. Cuidado! Letra B, fazer dedetização quando indicado pelas autoridades de saúde. Sem problema até aqui, né, pessoal? A dedetização é sim uma medida preventiva para controlar a população dos chamados flebotomíneos, por isso ela também está correta. A letra C diz evitar banhos de rio ou de igarapé localizado perto da mata. Perfeito, né, galera? Evitar banhos de rios ou de igarapés perto de matas ajuda sim a reduzir o contato com os flebotomíneos. Logo, a alternativa está correta. A alternativa D diz utilizar repelentes na pele quando estiver em matas de áreas onde há a doença. Isso está certo também para evitar ali a picada dos mosquitos, tá bom? E a alternativa E, usar telas protetoras em janelas e portas. Também está correto. As telas vão ajudar a impedir a entrada dos mosquitos nas casas. Por isso, a alternativa que não é uma maneira de prevenção à leishmaniose é a alternativa A. Esse vídeo é uma resposta a alunos que pediram questões da Bunkedib para o cargo de agente de endemias. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários qual é a banca do seu concurso para que eu possa elaborar aulas e questões diretamente direcionadas ao seu edital. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado o meu material para agente de endemias, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu espero que você fique bem, bons estudos e até a próxima aula.